Oi, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula virtual de física. Meu nome é Sandro e eu serei o seu professor aqui e agora. Galerinha do primeiro ano, o assunto de hoje é os conceitos básicos para o movimento, tá? A gente tem como assunto inicial do nosso primeiro ano que vai descrever como funciona o movimento dos corpos. Assim, a gente precisa de alguns conceitos básicos, que é o que nós vamos abordar hoje, nessa aula. É uma aula conceitual no início, porém, no finalzinho a gente vai ter algumas continhas para a gente tratar como vai ser a velocidade que um corpo vai ter na hora que se movimenta, ok? Então, vamos para o slide. Conceitos básicos do movimento. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é sobre o referencial. O referencial é um ponto de observação a partir do qual algum fenômeno ou movimento é observado. Veja um exemplo. Um passageiro que viaja dentro de um ônibus a 60 km por hora está parado em relação ao ônibus, ou seja, ele lá dentro, ele está parado, sentadinho, quietinho. Esse passageiro, no entanto, encontra-se em movimento em relação ao chão, pois afasta-se dele ou se aproxima dele, ao se considerar uma posição no chão como referencial. Um outro exemplo é se você estiver observando alguém parado no asfalto do lado de fora do ônibus. Tá? Essa pessoa vai ver você se movimentando junto com o ônibus. Então, o movimento ele é relativo, ele depende, tá, de um referencial. Então, esse é o nosso primeiro conceito sobre a referência. Vamos agora definir trajetória. É a sucessão das posições ocupadas por um corpo em relação a um referencial durante um determinado intervalo de tempo, como as pegadas deixadas na areia da praia ou ainda as marcas de pneu deixadas no asfalto por um carro em alta velocidade, certo? Bem, vamos lá. Posição. A posição é a distância de algum corpo em relação a um determinado referencial. Diferentes referenciais informam distâncias diferentes para o mesmo corpo. Vamos ver um exemplo. Em uma sala de aula repleta de alunos, cada um apresentará uma posição diferente em relação ao referencial da porta da sala, uma vez que, em relação a esse referencial, cada um está em uma distância diferente. Bem, o intervalo de tempo, tá? Tempo é uma coisa que a gente associa ao relógio, tá? Então a gente sabe medir em segundos, a gente mede em minutos, a gente mede em horas, tá? Então o intervalo é justamente a diferença entre os instantes final e inicial que marcam o início e o final de algum evento ou de algum movimento. Definimos o intervalo de tempo com a seguinte relação matemática. ΔT, como está aqui, ele vai ser o t final menos o t inicial, que eu vou representar por zero. De inicial é o zero, ok? Então, nós temos aqui, ó, instante de tempo final, instante de tempo inicial. Para o sistema internacional de unidades, a unidade padrão de tempo é o segundo, tá? Representado pela letra S. Mas também usamos unidades derivadas, como o minuto ou a hora, dias, meses, anos e etc. Ok? Então, agora vamos falar do deslocamento. É definido pela diferença entre as posições final e inicial para determinado intervalo de tempo. Por isso, é possível que a posição de um móvel mude com o tempo e seu deslocamento seja nulo, ou seja, igual a zero. Definimos o deslocamento com uma expressão matemática dada por essa formulinha, onde o ΔS significa variação, tá, de posições, ele vai ser a posição final menos a posição inicial. Sempre que a gente tiver esse delta, a gente vai relacionar a condição final subtraída da condição inicial, fechou? Igual foi com o tempo. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. ΔS é o S final menos o S inicial. Tranquilo? Vamos agora falar da velocidade média.
E isso aqui é importante, pessoal, a gente destacar esse média, tá? Porque em um movimento, nem sempre o móvel está com aquela mesma velocidade sempre. Uma hora ele vai estar com a velocidade mais alta, outra hora ele vai estar com a velocidade mais baixa. Então, em uma média, a gente pode descrever a velocidade do corpo durante toda a trajetória. E assim a gente define a velocidade média pela razão entre o deslocamento de um corpo pelo intervalo de tempo no qual ocorreu o movimento. Pode ser definida pela relação matemática a seguir, ou seja, a velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Aqui a unidade de medida vai ser o metro dividido por segundo, ou se você preferir, metros por segundo. Nós também podemos usar o quilômetros por hora, que também é uma unidade de medida de velocidade. Muito bem, vamos para um exemplo. Um automóvel passou pelo marco quilômetro 40 de uma estrada às 13 horas. A seguir, passou pelo marco de quilômetro 160 da mesma estrada às 15 horas. Qual a velocidade escalar média desse carro entre as passagens pelos dois marcos? Então, vamos lá. Vamos supor que a trajetória seja esse traço que está aqui, tá? E às 13 horas ele chegou, né? Ele estava na posição 40 km. Depois de algum tempo, ele passou pelo quilômetro 160 às 15 horas. Então, vamos observar. O quanto ele andou foi 120 quilômetros em 2 horas. Dá para a gente perceber isso aí. Então, com isso, eu vou pegar a formulinha da velocidade média para calcular essa velocidade média que o automóvel teve durante toda a trajetória. A posição, a variação da posição, né, que é o deslocamento, foi 120 km e o tempo decorrido foi as 2 horas. Então, 120 dividido por 2 vai dar 60. Observe que eu fiz questão de colocar as unidades de medida aqui, ó, quilômetro dividido por hora, que vai me dar quilômetro por hora. Tranquilo? Vamos para um outro exemplo. Um nadador percorre uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Vamos determinar a velocidade escalar média desse nadador. Vamos lá, vamos pegar a fórmula da velocidade média, que é o ΔS sobre ΔT. O ΔS é 50 metros e o tempo foram 25 segundos. Então, a velocidade média desse nadador foi de 2 metros por segundo, porque eu vou pegar o 50 e dividir por 25 dá 2. Tranquilo? Facinho, facinho. Um outro exemplo. Qual é o tempo gasto por um carro que percorre 300 metros com a velocidade escalar constante de 25 metros por segundo? Então, vamos pegar a formulinha da velocidade. Vamos colocar os valores que o enunciado deu, tá, nessa formulinha. Ele deu o valor da velocidade, que é 25. Então, aqui no lugar do V, eu ponho 25. O espaço que ele percorreu é 300. Ok. Então, aqui eu vou mudar, né? Trocar a posição do tempo pela posição da velocidade. Tá? É como os alunos falam, eu vou multiplicar cruzando. Tá? Vou passar o tempo para lá multiplicando e passar para cá o 25 dividindo. Vai ficar desse jeito. 300 dividido por 25. 300 dividido por 25 dá 12 segundos. Tranquilo? Eu acho que por hoje está tranquilo. É só peguem as apostilas que estão sendo disponibilizadas para você de forma digital nas salas virtuais e também em impresso, tá? Lá na secretaria da escola. Então, até mais e até a nossa próxima aula. Grande abraço!